A gente acompanhou antes dessa parada para as eliminatórias, você destacava sempre que precisava polir um pouco mais o time, que ia, né, utilizar esse período de parada para ajustar aquilo que precisava. E nos últimos dias a gente vem acompanhando treinamentos que provam que você realmente está colocando, né, aquilo que precisava. Mas me chamou a atenção em especial o treinamento que você realizou hoje. O primeiro, aquele de finalizações. Sabe que esse treinamento é um pouco curioso. Você poderia explicar um pouco mais para nós o que você está preparando, o que você está pensando para montar o time para a sequência do Brasileirão? O primeiro trabalho, o primeiro trabalho de hoje, exatamente. Um educativo de cobrança de lateral, né, para que já no campo de ataque, para que a gente tenha alguma alternativa que faça os jogadores memorizar alguma movimentação para desorganizar o adversário e a gente conseguir receber a bola com um pouco mais de equilíbrio. Já estava planejado fazer, né, e hoje casou muito bem como aquecimento, digamos assim, né, para o trabalho principal. O Roger, você tem alguma informação de quando que o Maicon volta, fica à sua disposição? E da CBF, vê alguma coisa sobre o Marcelo? Em relação ao Maicon, eu acredito que a gente acredita que na segunda-feira ele esteja à disposição. Mas daí ele jogar na quinta, a gente vai ver como é que vai ser efetivamente a evolução dele nesses dias que antecedem o jogo. Com relação ao Marcelo, o que a gente não sabe nada oficialmente ainda, mas por contato telefônico, né, do Rogério, seu preparador físico, com ele, preparador de goleiros, ele relatou que tinha tomado uma pancada no ombro, e que chegando em Recife ia fazer um exame médico, né, para ver a extensão do problema. Só isso, oficialmente da CBF ainda não tivemos nenhum contato de lá. Roger, um dos fatos de hoje foi o aval da CBF para a disputa da Copa Sul Minas Rio, ou Primeira Liga, no primeiro semestre do ano que vem. Claro que eu não vou te perguntar da parte política, mas sim da parte técnica. Primeiro, calendário que impacta para você, e segundo, enfrentar equipes de maior qualidade no início da temporada, que ganho, que impacto tem? Isso pode ser bom ou pode ser ruim. Depende da forma como se encara e depende do resultado desses enfrentamentos. O que para mim é importante no começo de uma temporada ter um tempo suficiente para preparar a equipe, tanto do ponto de vista físico, técnico e tático. Depois, no momento competitivo, se estiver pronto e feito todo o nosso planejamento, não vejo problema. Muito embora irão apertar as datas. Mas te confesso que nesse momento não tem espaço para minha cabeça para pensar muito mais do que isso. Até porque nós estamos no meio de uma disputa importante e, muito embora nós estejamos bem colocados no Campeonato Brasileiro, o título não está decidido, nem muito menos a vaga para a Libertadores. Tem que prestar atenção no hoje. Depois a gente decide as outras coisas. Roger, com a parada, sem jogos oficiais, chegou finalmente aquele período em que tu pode trabalhar as alternativas também, até para criar novas situações para os adversários, né? Eu queria que tu falasse do teu planejamento, se ainda, por exemplo, trabalhar a equipe já com uma orientação mais para abastecer o Bobô, um jogador que não tem tanto ritmo de jogo, daqui a pouco para fazer uma parceria com o Jeromel, se o Erasmo não tiver condições de jogo para quinta-feira. Essas alternativas que tu tem trabalhado e o que tu ainda tenta fazer, né, diferente na semana para criar novas situações. Então, desde o começo das atividades, até mesmo a atividade do começo do treino que a gente fez hoje, já é uma forma incipiente de você começar a fomentar isso, que aquela jogada de ultrapassagens com o pivô, né, ela serve tanto, né, para a bola na mão, né, quanto para a jogada de aproximação, né, e ultrapassagem com o pivô de um cara mais de área, né, de um cara que joga perto dos zagueiros. Então, desde, né, todas as movimentações, todos os trabalhos educativos, ele tem alguns fundamentos importantes inseridos dentro dele, né, e já são nesse sentido, né, a gente criar essa alternativa, né, para que a gente consiga deixar com naturalidade, né, a característica do Bobô se casando junto com a característica do nosso time. Rogério, você disse antes que está bastante concentrado no Brasileirão, pensando no hoje.
causa do título, da vaga na Libertadores. Mas o presidente tem sido questionado e tem respondido sobre uma possível renovação contigo para o ano que vem. E eu te pergunto até que ponto pode confirmar se está tendo algum tipo de conversa, alguma negociação, até que ponto você pode detalhar para a gente como que está acontecendo esse processo, mesmo que a temporada ainda não tenha terminado. Eu posso te dizer que, salvo que o presidente não deseje, eu gostaria de estar aqui o ano que vem. Já falei, já manifestei isso em outros momentos, e que nós estamos conversando. Mas nesse momento, volto a frisar, nada é mais importante, nem a minha renovação, nem tampouco prospectar possíveis reforços para o ano que vem, que o andamento da competição. Além do que eu não posso, de forma alguma, planejar possíveis reforços nesse momento, né, em detrimento, né, dos nossos jogadores que nos levaram até esse momento. Eu tenho que valorizar o trabalho deles e nada mais justo que eu dar o crédito e trabalhar em busca dessa vaga para a Libertadores ou do título, né, valorizando o trabalho atual desse meu grupo de jogadores. Roger, naquele primeiro trabalho ali a gente percebeu que nessa movimentação os zagueiros também acabavam finalizando bastante, né? Bola para um lado, para o outro e tal. O Anteraço fez gol, foi de cabeça, mas fez pela seleção equatoriana. Queria que tu me falasse um pouco sobre isso, sobre o fato de ter um tempo livre também para aprimorar quesitos que, não vou dizer que não são comuns, mas que talvez não fazem tanto parte do dia a dia ali deles. No caso, o Jeromel finalizando, né, normalmente. O trabalho é muito mais para defender. Mas daí é mais e também por uma organização do trabalho de modo geral, né? Assim como cobrança de lateral não é hábito, não é de um volante, por exemplo, de um atacante fazer, né? Mas, por exemplo, para que o lateral não fique só cobrando o lateral, você faz um rodízio para que todo mundo faça e pelo menos tenha uma noção de como as coisas acontecem, porque em algum momento pode acontecer, né? E como eu sempre friso nas minhas atividades, todos têm que saber alguma coisa de uma outra função, né? Porque por uma circunstância da partida, por uma eventualidade de eu ter, por exemplo, um zagueiro momentaneamente machucado durante o jogo, eu preciso que um volante, né, até mesmo que um lateral saiba ocupar aquela vaga e saiba o que ele tem que fazer naquela função, né? Um pouco disso, né, de oferecer e dar a um jogador de diferente função, né, alguma coisa, alguma característica sistêmica do todo. Roger, o clima é muito bom, todo mundo sabe que o clima do grupo é muito bom, mas o clima, o outro, pode te prejudicar um pouco nessa parada, porque a gente vive dias aí terríveis de chuva. Isso te atrapalha de alguma forma ou é só a questão de chegar aqui no CT? Você gostaria de fazer coisa diferente até para não correr risco de lesão, enfim? Não, no ponto de vista da aquisição de força, por exemplo, me favorece, porque o campo com mais encharcado, o jogador tem que fazer mais força. Então, como a gente está nessa fase de treinamento, pode ser que seja benéfico. O que me atrapalha é que se eu tivesse, como em outros momentos, que a drenagem do campo não é tão boa, né, e fazer um trabalho técnico onde a bola não rola com facilidade, prejudicaria a parte técnica. Mas, do ponto de vista do trabalho de campo, não me atrapalha de forma nenhuma. Só me ajuda, só uma chegada no CT que realmente em algum momento atrapalha. Roger, tu tá com 40 anos, desculpa revelar assim a tua idade, né, mas... Não tem problema. Só quer treinar até os 55, dissesse essa semana e pegou todo mundo de surpresa. Por que isso? Por que abreviar a tua carreira, entre aspas, tão rápido? E qual é o teu planejamento, se tu pudesse detalhar um pouco mais pra gente? Porque eu tô desde os 16 dentro do futebol, né, então já são 24 anos. E mais 15, 39 anos. Tá bom, né? Eu preciso ter saúde física e mental ainda, né, para depois me dedicar a outros projetos. Como eu disse também na entrevista da ESPN, que para mim o futebol é meio, né, não é fim. Né? Então, através do futebol, eu quero poder futuramente desenvolver outras coisas, né? Ou ligados ao futebol, mas não efetivamente mais como
como treinador à beira do campo. Roger, a gente pôde observar na atividade hoje alguns jogadores que fazem parte do grupo de transição, né? Isso não é novidade, vem acontecendo. Queria que você falasse também do trabalho que está sendo feito ali e que frutos ele pode te render para 2016. Já pensa em algum jogador, de repente, que possa sair dali e te ajudar em alguma competição, enfim? Eu tenho classificado o trabalho da transição como excelente, né, porque tem dado a condição justamente, né, para que a gente tenha no nosso convívio diário esses jogadores que fazem parte do grupo de transição, ou seja, que nós estamos observando e que podem no futuro próximo estar junto conosco, como em alguns momentos, hoje casualmente eu estava observando o início do treino ali e estava contabilizando 7, 8 jogadores, eu levei para o banco. Todos aqueles ali que estavam e mais os que estavam comigo aqui participaram em algum momento dos treinamentos diários, né, do grupo principal. Isso dá uma tranquilidade da gente poder planejar o desenvolvimento desses jogadores com um pouco mais de calma, né, porque o objetivo da criação do grupo de transição foi justamente por entender que havia um hiato entre o último ano de formação desses jogadores e o completo aproveitamento no grupo principal, né? Então, para que você não tenha um grupo, né, com 35 jogadores, que isso atrapalha a qualidade do trabalho de modo geral, você tem um grupo onde você tem esses jogadores e possa ter num grupo principal, né, um número menor, e isso aumentaria a qualidade de trabalho quando você precisa, você ir requisitá-los, é muito importante. Então, a gente tem mapeado esses meninos, sempre quando tem jogo em Eldorado e que a gente está concentrado para o jogo no outro dia, eu vou lá vê-los. Fora, evidentemente, que não há essa possibilidade. Mas a gente tenta se fazer o mais presente possível, até para legitimizar o processo e para que eles entendam que todo mundo faz parte, né, de um grande grupo, que na verdade é o profissional do clube. Roger, quantos pontos tu acha que vão ser necessários para se garantir, pelo menos na fase preliminar da Libertadores e para a fase de grupos? Tem um cálculo, mais ou menos uma média? Eu tenho seguido a minha mesma dinâmica. A gente tem que manter uma média alta de aproveitamento, né? No mínimo 60% dos pontos a disputar até o final, para a gente se manter numa condição que a gente está nesse momento, né? Para o título, a gente precisa de um aproveitamento maior, né? Porque o Corinthians e o Atlético têm esse aproveitamento maior que o nosso, né? Então, é importante esses 9 jogos que nós temos a disputar, né, aumentar esse aproveitamento para tirar a distância do Corinthians, né, e esperando que com os confrontos difíceis que os 2 times que estão à nossa frente, né, possam em algum momento perder pontos e a gente conseguir tirar essa diferença.